Se você está em busca de um destino instigante, cheio de cores, história, boas vibrações e cultura, tenho certeza que vai curtir nossa dica de hoje. Cuba é um destino para te surpreender. Como profissionais do turismo, Loiva e eu tivemos o privilégio de conhecer o país a convite do Ministério de Turismo de Cuba, o que nos proporcionou não só muita informação sobre os pontos turísticos oficiais, como também conhecer o interior do país. Tivemos um contato muito próximo com a cultura e os costumes locais nesta surpreendente experiência. E para te falarmos dessa riqueza, nosso programa de hoje vai ficar dividido em duas etapas. Na primeira, vamos te falar de uma forma geral, os principais aspectos culturais de Cuba, que fazem do país um espetáculo à parte. E na segunda parte, vamos indicar 4 locais que você precisa incluir no seu roteiro. Para muitos viajantes, Cuba é um grande paradoxo, um lugar do qual se tem uma imagem difícil de conceber claramente antes de colocar os pés na ilha. Hora de viajar com a gente no Viagens com Conhecimento. Eu sou a Loiva. E eu sou o Vitor. E você é nosso convidado. Cristóvão Colombo aportou em Cuba em 1492 e de lá para cá o que não falta é história para esse país, que se tornou um grande caldeirão cultural. Aliás, em Cuba a palavra-chave é autenticidade. E essa grande mistura se vê na música, na religiosidade, na gastronomia, nos costumes. Quem vai a Cuba certamente vai encontrar pontos de similaridade com o Brasil, especialmente pela alegria do seu povo. Isso fica evidente na música e na dança. Ritmos como salsa, merengue, rumba e mambo são a marca de Cuba. A música cubana é riquíssima e influencia intérpretes, compositores e arranjadores dos mais variados estilos. É um grande patrimônio do país, considerado por especialistas, juntamente com Estados Unidos e Brasil, uma das fontes mais importantes da música popular contemporânea. Outro ponto cativante é a pluralidade religiosa desse país. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda no Brasil, possuem uma grande relação com a santeria em Cuba. Tudo isso se mistura às crenças do cristianismo, produzindo um interessante aspecto cultural, desprovido de preconceitos e aberto a outras linhas de pensamento. Outra marca da cultura cubana é o rum e os charutos, os famosos habanos. São conhecidos por sua excelência na fabricação, enquanto o rum é ingrediente para alguns dos drinks mais famosos do mundo. Só vale ficar de olho para não cometer excessos, para sua viagem ser pura curtição. Afinal de contas, como a gente sempre vê na programação aqui na TV CH, os cuidados com o corpo e a mente são o pulo do gato para a sua longevidade. Isso mesmo, Vitor. E as viagens são sempre uma ótima oportunidade para enriquecer a nossa mente e o nosso coração. Então os cuidados com o nosso corpo não podem ficar de fora. Quando se chega a Havana, tem-se a impressão de voltar ao passado. Carros coloridos dos anos 50, cruzando as ruas repletas de prédios históricos em estilo Art Deco. Parece um filme de época. Essa imagem é muito apreciada e procurada por quem chega à cidade. O que não faltam são atrações interessantíssimas por aqui. Grandes monumentos históricos, museus, galerias de arte, castelos e espaços dedicados à incomparável música cubana. Você vai se surpreender com ótimos restaurantes e cafés, além do inconfundível malecón, grande calçadão à beira-mar. Para conhecer tudo, sugerimos ao menos 4 dias de estadia na cidade. Um dos símbolos da cidade é o Hotel Nacional, construído em 1930. Impressiona até hoje pela imponência. Ao longo de sua história, recebeu os mais ilustres visitantes,
como Winston Churchill, Frank Sinatra, o Duque de Windsor e os mais diversos artistas da TV brasileira e Hollywood. Das muitas praias lindas de Cuba, Varadero é a mais próxima de Havana. Fica a apenas 2 horas de carro da capital. Diferente do que muitas pessoas pensam, Cuba tem uma rede hoteleira incrível. Você encontra diversas opções, incluindo grandes resorts de bandeira internacional e aconchegantes hotéis boutique. Mas voltando a Varadero, vale a pena dedicar uns dias a esse lugar, é um paraíso. Fica na península de Icacos, que é formada por nada menos que 20 quilômetros de praias, com areia branquinha e água azul turquesa. Não por acaso, é um dos locais mais visitados pelos turistas nesse país. Santa Clara é pura história. Lá foi travada a batalha final da Revolução Cubana em 1958. É onde está enterrado Che Guevara, junto com outros líderes da Revolução. Vale conhecer o Memorial e Museu, um lugar muito interessante e surpreendente. Para conhecer bem as riquezas da cidade, sugerimos que você dedique aqui pelo menos um dia de sua viagem. Além do museu, você poderá conhecer a Catedral de Santa Clara de Assis, o Teatro de la Caridad, onde se apresentou o grande tenor italiano Enrico Caruso, e o Parque Leôncio Vidal, que é a praça central da cidade. Santa Clara é também um polo de música e cultura em Cuba, onde surgiram muitos artistas como o músico Michael Elizalde, que toca de forma virtuosa o tres, um instrumento tipicamente cubano. Michael nasceu e vive em Santa Clara, mas já se apresentou em países da Europa, Estados Unidos e América do Sul, incluindo o Brasil. Os caios cubanos são ilhas menores, localizadas ao longo da costa norte e sul. Em nossa opinião, esses são os lugares mais belos de Cuba. São paisagens de tirar o fôlego, praias de areia fina e branca e água azul muito clara. 4 caios são de arrebatar o coração. O Caio Santa Maria está a apenas 100 quilômetros de Santa Clara e tem uma atmosfera de tranquilidade incomparável. O Caio Coco está localizado na região mais central. Tem uma excelente estrutura turística, um lugar lindo de visitar. Ao lado de Caio Coco temos Caio Guilhermo, onde está uma das praias mais bonitas do Caribe, Praia Pilar, cenário do famoso romance de Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Em Caio Largo, você encontra uma paisagem cinematográfica. O lugar corresponde à imagem idealizada de Ilhota Perdida das Caraíbas. São praias intermináveis com areia branquíssima, acompanhada por um mar azul turquesa. Uma ilha quase virgem, um paraíso natural. Caio Largo é um local fora dos roteiros turísticos tradicionais. Vale a pena você visitar todos e manter essas paisagens incríveis nos registros fotográficos e na memória. O bom deste programa é que, além de relembrar viagens incríveis que fizemos, podemos compartilhar essas experiências com vocês. A cada programa, pesquisamos com carinho nossa trajetória para escolher um destino que possa enriquecer a sua jornada. E de pesquisa em pesquisa, vamos construindo um novo conhecimento juntos. Por isso, já deixamos com você o convite para o nosso próximo encontro, na Alemanha. Você vai se surpreender com a história e a riqueza deste país. Até lá! Tchau!